Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu irei estar falando um pouquinho sobre algumas lições que eu aprendi sobre relacionamentos e amizades esse ano. Esse ano eu acho que está sendo o mais difícil sobre lidar com as pessoas. Eu falo questão de família e questão de amigos, assim, sabe? Tá sendo um ano bem complicado, um ano que eu acho que eu tive que me colocar mais limites nas pessoas e até o quanto elas conseguem me atingir e também me colocar limites sobre até onde eu posso ir para tentar ajudar alguém que eu acho que precisa de ajuda. Acho que a primeira lição que eu tirei em questão de amizade esse ano é que você não pode salvar todo mundo. Você não consegue salvar os seus amigos, você não consegue salvar a sua família, você não consegue salvar as pessoas. As pessoas elas precisam se salvar e elas precisam se dar essa importância a ponto de sair daquela situação de merda que elas estão. E isso era uma coisa que por muito tempo eu não entendia e por muito tempo eu tentava botar o meu dedo no meio para tentar salvar as pessoas, entendeu? Falar para elas o que elas tinham que fazer para sair daquela situação, brigar com elas. Eu tenho uma amizade, tinha no caso uma amizade que era de muitos anos e eu vi essa amizade entrando em um relacionamento péssimo, um relacionamento que só fazia ela sofrer, só fazia ela chorar. E, tipo assim, eu até briguei com a pessoa, com o cara que estava fazendo essas coisas com ela, pra ela depois tá dando bola e se explicando, entendeu? E continuar na mesma que ela tava antes, entendeu? Então, tipo assim, eu saí como a idiota que tá se intrometendo, né, a idiota que tá tentando, sendo que ela mesma não quer se salvar. Ela mesma não quer sair dessa situação que ela está. Então, tipo assim, também na questão familiar eu fiz a mesma coisa, de tentar salvar alguém, de tentar dar palpite, de tentar falar, de tentar, sabe? E isso acaba que desgastou comigo. Eu comecei a trazer problema dos outros para dentro da minha casa, eu comecei a ficar desgastada, sendo que dentro da minha casa estava tudo bem, dentro da minha casa estava tudo ótimo, entendeu? O meu relacionamento estava ótimo, e começou aqui dentro a ficar ruim porque eu estava trazendo o problema de outras pessoas que não queriam se salvar para dentro da minha casa, entendeu? Então, tipo assim, a primeira lição é: não dá para salvar todo mundo. E nem é a sua obrigação estar tentando salvar as pessoas, entendeu? Isso é a obrigação das pessoas. Se elas não querem se salvar, se elas não querem se mexer, você tem que deixar. Deixar as pessoas sofrerem as consequências das escolhas dela. Não dá para você tentar ficar salvando todo mundo. E eu acho que isso é uma lição importantíssima, importantíssima que eu tirei esse ano. Inclusive, depois nessa amizade, ela se afastou de mim, entendeu? Eu tentei ajudar ela, ela se afastou de mim. Eu também parei de dar palpite, porque ela era daquela pessoa que só aparece pra te contar problema, só te manda mensagem pra te contar problema, tipo, aparece 10 horas da noite querendo te ligar pra te contar problema, querendo te ligar pra desabafar problema, sabe? Sempre é problema, 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 problema. E você não pode falar nada, entendeu? Porque a pessoa não te escuta, a pessoa, tipo assim, ela, de verdade, ela só quer te encher, entendeu? Ela não quer sua ajuda, ela não quer escutar o que você tem a dizer, ela só quer te encher dos problemas dela. E eu comecei a trazer os problemas para dentro da minha casa, e isso foi assim uma das piores escolhas, uma das piores coisas que eu fiz. E depois, inclusive, por um motivo bem besta, a pessoa se afastou de mim, entendeu? Tipo assim, a pessoa começou a me tratar com grosseria. Enquanto o relacionamento dela, que a pessoa trata ela, tipo assim, 100 vezes pior, tá lá de pé e ela continua se humilhando, sabe? E uma amizade de anos não é tão importante, tipo, ela não dá tanta essa importância. Então, assim, já deixa outra lição aí. Às vezes você dá muito. Às vezes a gente dá muita importância para uma pessoa e ela não tem essa mesma consideração pela gente, sabe? Ela não tem, a gente não tem essa mesma importância na vida dela como ela tem na nossa. Só você é a amiga, entendeu? Às vezes só você é a pessoa que tá ali disponível, a pessoa que tá ali sempre para escutar, sempre para ajudar. E às vezes
todo esse esforço que você está fazendo pela pessoa não é o esforço que a pessoa faria por você. Não é o esforço, não é a importância, você não tem essa importância toda na vida da pessoa. É triste, né? É triste. Você ter uma consideração tão grande por alguém e você vê que a pessoa não tá nem aí, entendeu? Não tá nem aí pra você, sabe? Outra lição muito grande que eu tirei esse ano é: coloque limites nas pessoas. Coloque limites até onde as pessoas podem fuçar na sua vida. Coloque limites até onde as pessoas podem saber sobre a sua vida. Na minha esfera familiar está com um problema muito grande. E uma pessoa da minha família não aceita que eu não moro mais com ela. Não aceita que eu não devo mais satisfação. Não aceita que eu preciso da opinião do meu companheiro para tomar as decisões. Inclusive, a pessoa ignora completamente que o meu companheiro tem alguma voz dentro desse relacionamento, entendeu? Então você vê que a pessoa, tipo assim, não dá a mínima, entendeu? E não se importa com a minha situação de agora. Agora eu sou uma pessoa casada, que eu moro separada dessa pessoa, que eu não tô junto e que eu não devo satisfações sobre a minha vida, sabe? E eu ainda sentia que eu devia satisfação. Eu ainda sentia que respeito e honrar era dar satisfação, era estar disponível todo o tempo que ele quisesse. E eu me explicava muito, a pessoa: onde que você tá? O que você está fazendo? O que você estava fazendo que você não me atendeu? O que você está fazendo agora? Eu quero que você venha aqui agora, eu quero que você faça isso, entendeu? Eu quero que você faça aquilo, eu preciso que você faça isso e aquilo, sabe? E não respeita esse limite, e eu também acabava não respeitando, entendeu? Então, tipo assim, o que você estava fazendo? Eu estava fazendo isso, isso e isso. Desculpa não ter te atendido, eu estava fazendo isso, isso, isso. Sabe, se explicar, dar muita satisfação, contar muito sobre a sua vida, e isso era uma coisa também que desgastou muito. Uma outra pessoa da minha família falou pra mim, sabe, você, Isabela, você não tem que estar nessa posição. Você não tem que dar essa satisfação. A pessoa precisa enxergar, e você precisa enxergar, que você não mora mais, que você não deve mais essa satisfação. E quando você colocar este limite, a pessoa vai te olhar como a Isabela casada que mora sozinha que você é. E colocar limite nessa pessoa foi, ao mesmo tempo que é desesperador, porque você sai dessa posição que você estava, sabe? Dessa posição rebaixada, e você se iguala, digamos assim, sabe? Ao mesmo tempo que você tem o controle da sua vida, eu tenho o controle da minha. Ao mesmo tempo que você tem os seus afazeres, eu tenho os meus afazeres. Entendeu? Ao mesmo tempo que você não pode atender o telefone toda hora, na hora que eu quero, eu também não posso atender o telefone na hora que você quer. E falar isso pra essa pessoa foi um divisor de águas, sabe? E é quando você entende, quando você começa a entender que você tem uma vida e que você tem que colocar limites nas pessoas. O que você tá fazendo? Tava ocupada. Tá ocupada com o quê? Ocupada. Eu estava ocupada. Isso basta, sabe? Vem aqui, quero conversar com você, quero falar um monte, quero não sei o quê. Não consigo ir. Como assim você não consegue ir? O que você tá fazendo? Não consigo ir. Não é uma resposta completa, sabe? E é uma coisa que eu não entendia. E eu acho que agora eu estou numa fase que eu posso me considerar que eu estou começando a ficar em paz. Eu não tenho mais falação na minha orelha, eu não tenho mais uma pessoa que me liga 10 horas para contar problema. Eu não tenho outra pessoa que me liga e acha que eu devo satisfação na hora que ela quiser, do jeito que ela quiser. E eu não estou me desgastando tentando salvar pessoas que elas podem muito bem, se elas quiserem, levantar e salvarem a si próprias, sabe? Então essas acho que foram as 3 melhores lições que eu tirei. Eu acredito que eu vou continuar tirando muitas lições na vida, porque eu ainda sou nova, né? Então, assim, esse ano tá sendo um ano desafiador e ao mesmo tempo um ano muito bom, sabe? Tá
As pessoas estão sendo colocadas nos lugares dela e os relacionamentos que realmente importam estão sendo colocados em seus devidos lugares. Deixe nos comentários se vocês também passaram ou estão passando por uma situação, por situações como essa. Então é isso, gente, o vídeo de hoje.